E aí, a gente olha o mundo ao nosso redor todo santo dia, né? Mas será que a gente enxerga de verdade? Pois é, existe uma linguagem escondida em cada vista, em cada rua, em cada horizonte. E hoje, a gente vai decodificar essa linguagem juntos. Vamos transformar o jeito de perceber tudo que está à nossa volta. Bom, vamos lá. Quando alguém fala a palavra paisagem, o que vem na sua cabeça? Uma pintura de um campo? Uma foto de uma praia paradisíaca? Provavelmente. Mas para a geografia, o conceito é, olha, muito, mas muito mais amplo e, pode acreditar, bem mais interessante. Para começar, vamos quebrar aquela ideia de que paisagem é só uma imagem bonita, tipo uma foto. A geografia ensina pra gente que a paisagem não é só para os olhos, não, ela é para todos os nossos sentidos. Olha só essa definição. A parte mais importante está bem aí no final. Pelos demais sentidos humanos. Isso é quase um convite da geografia para a gente sentir o mundo de uma forma mais completa, sabe? Com tudo que a gente tem. Pensa um pouco nisso. A paisagem de uma cidade grande não é só o concreto e o vidro dos prédios. É o barulho do trânsito, o cheiro da comida de rua, o calor que sobe do asfalto. A paisagem de uma floresta é o som dos pássaros, o cheiro da terra molhada, o arrepio do vento batendo nas folhas. É uma experiência total. Beleza. Então, se a paisagem é tudo isso que a gente percebe, do que ela é feita? Basicamente de dois tipos de ingredientes, que se misturam o tempo todo para criar os cenários que a gente vive. E a diferença aqui é bem nítida, né? De um lado, os elementos naturais. Montanhas, rios, florestas, tudo aquilo que foi moldado por forças da natureza ao longo de milênios. Do outro, os elementos antrópicos, que são as marcas que nós, seres humanos, deixamos no planeta. Antrópico pode até parecer um termo técnico, complicado, mas a origem é super simples. É tudo aquilo que tem a nossa assinatura, a assinatura da humanidade, das pirâmides do Egito até o viaduto aí perto da sua casa. É o nosso trabalho transformando o espaço. Aqui a gente tem um exemplo clássico. Lugares como a Praia do Sancho, ou então grandes desertos, ou até regiões polares. São lugares onde a natureza ainda domina a cena. A presença humana é bem pequena, quase um sussurro no meio da imensidão. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem uma metrópole como Buenos Aires. Aqui, a paisagem é quase inteiramente uma criação humana. As ruas, os prédios, as pontes, tudo foi feito por nós. A natureza original foi, assim, profundamente transformada. Mas o mais legal disso tudo é que a maioria dos lugares não é nem 100% natural, nem 100% antrópico. Na verdade, são mosaicos. É só pensar num parque no meio de uma cidade grande. Ali a gente tem a natureza e a ação humana convivendo lado a lado, criando uma paisagem totalmente única. Certo, a gente já sabe o que é uma paisagem e do que ela é feita. Mas como é que dá para analisar isso de um jeito mais organizado, mais profundo? Bom, para isso, existe uma técnica que os geógrafos usam que é sensacional. O segredo é não tentar absorver tudo de uma vez só. Ao invés disso, a gente aprende a dividir a cena em camadas. É como se a gente estivesse desmontando a paisagem para entender cada pecinha desse quebra-cabeça. E é uma organização bem intuitiva, visual mesmo. O primeiro plano é aquilo que está mais perto, quase ao alcance da mão. O segundo plano é o que está mais adiante. E o terceiro plano é o fundo da cena, o horizonte. Parece simples, né? Mas é transformador. Quando a gente separa a paisagem nesses planos, a gente começa a notar coisas que passavam batido. Como um rio no primeiro plano se conecta com uma plantação no segundo, e lá no fundo com as montanhas no terceiro plano. A relação entre cada elemento fica muito mais clara. Tá, mas e aí? O que a gente ganha com tudo isso? A gente ganha uma nova forma de enxergar o mundo. Deixamos de ser só espectadores passivos para nos tornarmos leitores ativos do espaço ao nosso redor. Então vamos resumir esse novo kit de ferramentas que a gente acabou de montar. Primeiro, paisagem se percebe com todos os sentidos. Segundo, ela é sempre uma mistura de elementos naturais e antrópicos. E terceiro, a gente pode ler essa paisagem analisando os planos. Com isso em mente, qualquer um pode decifrar o ambiente em que está. E o ponto central é exatamente este. Toda paisagem conta uma história. Uma história sobre a natureza, sobre o trabalho humano, sobre a passagem do tempo. E com essas ferramentas, a gente consegue finalmente começar a ler essa história. E para fechar, fica aqui uma provocação. Na próxima vez que olhar pela janela, faz o teste. O que tem no primeiro plano? É natural ou antrópico? E lá no fundo, que história esse lugar está contando sobre quem vive ali? Sobre o que já aconteceu aí? A resposta está bem na nossa frente. E se curtiu essa análise, não esquece de seguir, comentar e compartilhar o Geo na Lata para a gente continuar decifrando o mundo juntos.